Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e gente, hoje é um vídeo onde assim, eu vou me expor, eu vou passar vergonha, porque é o seguinte, recentemente eu fiz um vídeo falando por que eu decidi ficar aí uns 6 meses, quem sabe até mais, sem comprar novos jogos para minha coleção, né? E um dos motivos, né, de eu ter tomado essa decisão é porque a verdade é que eu já tenho muitos jogos na minha coleção. E eu tenho uma pilha da vergonha, assim, gente, muito grande. E eu não queria nem olhar para ela, assim, eu não queria nem olhar quais jogos tinha na minha pilha da vergonha para não me dar mais ansiedade, até porque eu tava naquela vibe de olhar os jogos que estavam saindo, na hype de comprar novo jogo. Só que agora que eu tomei essa decisão, eu tive que fazer a difícil tarefa de olhar para minha estante e falar assim, quais são os jogos aqui que compõem a minha pilha da vergonha? Tem jogos que eu comprei faz anos já, gente, que nunca foram jogados, que estão ali. E assim, eu resolvi vir e falar sobre os jogos que eu tenho, até para vocês saberem que jogos que estão na minha coleção e que agora que eu estou focado na minha coleção como ela está, vou evitar ficar comprando muitos jogos, eu vou poder voltar e focar neles e fazer conteúdo também sobre eles. Às vezes são jogos que interessam a vocês, não estão necessariamente na hype, mas jogos bons, jogos famosos, jogos com renome e que ainda não foram jogados lá em casa e que aí eu vou ter a oportunidade de jogar e falar mais sobre eles, entendeu? E quando eu fui olhar, gente, eu fiz uma lista assim com 30 jogos de cara, sabe? Eu peguei 30 jogos bons e legais e interessantes que eu tenho na coleção que eu não joguei ainda. Então eu vou fazer 3 vídeos falando, em cada vídeo falando 10 jogos que estão ali na minha pilha da vergonha, falando um pouquinho por que eu comprei, qual foi o meu interesse, o que aconteceu de eu não ter jogado ainda, para vocês terem uma noção. E aí vocês me dizem assim, se esse jogo é bom, se não é, se eu priorizo ele para jogar, se vocês querem ver conteúdo desses jogos, tá bom, gente? Então vamos lá. Hoje, os 10 jogos do vídeo de hoje vamos começar. O primeiro do vídeo de hoje, gente, é o Red Cathedral. O Red Cathedral é o primeiro jogo que foi lançado pelos mesmos autores de The White Castle, que é o jogo que está bombando agora, né, que foi lançado no ano passado, em 2023. O primeiro jogo que eles lançaram antes é o Red Cathedral, que é um jogo que tem uma caixinha tamanho médio também, não é uma caixa muito grande, e que é um jogo bem famoso que todo mundo fala que é um jogão. E a verdade, gente, eu já peguei a caixa, eu já abri, eu já li as regras, eu já montei o jogo na mesa e não consegui jogar. Não sei explicar pra vocês, eu acho que na época que eu aprendi as regras dele, aconteceram algumas outras coisas, acabei não colocando ele na mesa como um jogo novo, priorizei outras jogatinas e acabou que foi ficando e ele não foi jogado. Olha que pecado, porque quando eu li o manual, eu achei muito legal a ideia daquele rondelzinho ali que fica circulando com os dados, se eu não me engano, né? As construções que você vai fazendo. Fiquei muito com vontade de jogar, mas ainda não aconteceu. Eu tenho certeza que vai ser um jogo que eu vou gostar, gente. É um dos jogos que eu acho que eu vou pôr na mesa, assim, junto com o White Castle. Que esse ano, uma das coisas que eu falei também é que eu estou pensando em comprar uma mesa de jogos de tabuleiro, né? Nessas com tampo. Uma coisa que eu vou começar a fazer é deixar os jogos já montados embaixo da mesa, embaixo do tampo. Fecha a mesa, usa no dia a dia. Chegou a hora de jogar? Tira o tampo e o jogo já está montado. Os primeiros jogos que eu vou montar vai ser o White Castle e o Red Cathedral, gente. Porque assim, eu tenho muita vontade de jogar eles. O segundo da lista é o Tzolk'in, o jogo do calendário maia. E esse é um jogo, gente, que assim, ele parece interessantíssimo. É um outro exemplo de jogo que eu já li as regras também e não vi mesa, mas ele tem várias engrenagens no tabuleiro, que é super interessante, assim, não sei se vocês já viram, mas você vai girando as engrenagens, elas giram todas juntas, e isso representa uma mecânica muito legal no jogo, que é a mecânica da passagem do tempo, né? Então você pode colocar ali trabalhadores em uma dessas engrenagens, e quanto mais tempo você deixar ele girando, mais recurso ele te gera no final, sabe? Então tem esse aspecto não só da gestão do trabalhador, mas da gestão do tempo e do recurso que ele pode gerar. Isso é uma coisa que eu achei assim, deve ser legal demais isso no jogo, sabe? E eu fico muito empolgado para jogar ele também. Não sei explicar porque eu não joguei ainda. Eu acho que porque ele veio nessas ondas. Sabe quando tem ondas que você compra muitos jogos, e aí joga alguns e não joga todos, e aí vem outra onda de compra, e o que você não jogou na onda anterior vai ficando para trás. Muitos desses da lista que eu vou falar hoje, eles aconteceram meio que isso, assim. Eles foram comprados em ondas de compras, né? Não conseguiram ser jogados naquela onda e aí foram ficando para trás. E o Tzolk'in, com certeza, é um deles. Assim como o outro da lista, que é o Teotihuacan, que também é um jogo dessa linha dos jogos T, né? Os T-Games, lá do pessoal da Itália, que faz esses jogos euros mais pesados, mais complexos, quase sempre começando com a letra T, os jogos. E o Teotihuacan, ele tem uma
coisa muito interessante, que é a construção de uma pirâmide assim central no meio do tabuleiro, que são ali tiles que eu acho que geram recursos, né? Esse eu não li as regras, tá? Não tenho certeza absoluta, mas eu acho que tem a ver com os recursos que você vai gerando, que você vai montando ali na pirâmide, mas fica um aspecto bem bonito, assim, visualmente na mesa, sabe? Quando você olha, e é um jogo que me interessa bastante, assim, eu gosto de jogo euro, em geral pega bem em casa, então tanto o Tzolk'in quanto o Teotihuacan, como é que fala esse negócio, gente? Teotihuacan. É assim? Eu acho que é. Mas tanto esses dois jogos são jogos que eu tenho certeza que lá em casa eles vão valer a pena, sabe? Eu só preciso quebrar essa barreira de aprender as regras, pôr na mesa e conseguir jogar. O próximo da lista, gente, olha que interessante. O primeiro que eu falei, o Red Cathedral, é da Devir, né? E o quarto também é da Devir, que é o Bitoku. E já é um outro jogo um pouquinho diferente, porque o Red Cathedral ele vem nessa linha dos jogos de tamanho médio, caixa média, os euros mais simples, né? O Bitoku não, ele já é um jogo enorme. Quando põe na mesa, ele ocupa quase uma mesa inteira, assim. Ele tem muitos espaços, tem muita iconografia. Então ele é um jogo que é mais demandante, assim, no sentido de complexidade. E eu acho que foi isso que acabou me impedindo de ter jogado ele até o momento, porque eu comprei nessas ondas de comprar jogos, né? Fiquei muito interessado pelo jogo, acho a arte dele muito bonita, com esses deuses, tipo deuses japoneses, assim, sabe? Eu acho muito bonita a arte dele, mas quando eu fui ver, ele era bem complexo e tinha vários outros jogos que eu tinha adquirido na época, então o Bitoku ficou um pouquinho para trás, e agora é a hora de reviver isso e quebrar essa barreira e jogar ele também, gente. O próximo da lista é mais um caso de jogo que eu li as regras, montei o tabuleiro e não joguei. O Great Western Trail. Esse jogo famosíssimo que está lá no ranking dos top melhores lá do Board Game Geek, onde você está ali pegando o seu gadinho e levando ele através dos Estados Unidos para você levar até os locais finais onde você vai entregar seu gado, onde você é um criador de bois de diversas raças diferentes. Esse jogo ele é muito bacana, pelo menos assim, ele me parece ser muito bacana, tá, gente? As regras elas não são tão complexas pelo que eu estava vendo, mas ele é um jogo que tem bastante estratégia, sabe? Você tem bastante caminhos ali e recursos que você pode levar na sua estratégia. Tanto é que já tem várias versões novas, né, futuras desse jogo, que é o Argentina, Nova Zelândia, que pega a base do jogo, mas implementa com as regras um pouco diferentes. Então, assim, passou da hora de eu jogar esse jogo, né, gente? Está ali quicando na área, na estante. Um jogo famosíssimo, um dos melhores do Board Game Geek. Eu já li as regras, então é um jogo que eu preciso jogar este ano. O próximo da lista continua sendo um jogo que eu já li as regras, gente. Eu tô ficando revoltado com a minha lista, sério mesmo. Se eu tivesse olhado antes, eu tinha desfeito essa lista e colocado uns jogos que eu não sei as regras ainda. Mas o próximo da lista é o Wiki, que também é um jogo que eu já li, já fiquei empolgado e não consegui pôr na mesa. No Wiki, é um jogo com temática japonesa, você tá ali andando em círculos, tipo uma praça, onde tem várias lojinhas, né? E você vai parando nas lojas e vai comprando coisas, vai trocando, vai revendendo, que é uma maneira ali de você gerar recursos para você poder gerar ponto final. Uma curiosidade é que eu tenho o Wiki da versão original, japonesa. Nem é a nova que saiu recente, com uma arte bonita, que acabou até sendo indicada para o Spiel des Jahres, né? Não, a versão que eu tenho é a versão original, gente, com uma arte japonesa meio diferente, meio estranha. Eu vou fazer um dia um vídeo com os jogos japoneses que eu tenho para vocês verem, mas isso é uma coisa assim, eu não tenho explicação de por que eu não joguei ele ainda, tá? Vou até pular pro próximo para não chorar. Só que o próximo é a mesma coisa, eu também já li as regras. E não joguei, gente. Não é possível um negócio desse. Agora que eu tô olhando pra essa lista aqui, eu tô ficando revoltado. O próximo é o Concórdia. Esse jogo, onde ele não é bem um deck building, né? Ele não é um deck building, mas ele é um jogo onde você tem um deck de cartas fixo, que você vai jogando, cada carta faz uma ação, e em algum momento você pode recolher todas as cartas e você tem todas as ações de novo. É um jogo basicamente ali onde você está fazendo um controle diário, usando essas cartas. É um jogo simples de regras, quase tudo que você precisa está escrito ali nas suas próprias cartas, e muito... Não, eu ia falar bonito, mas eu parei pra pensar, não é um jogo muito bonito não. Ele é um jogo que parece ser muito interessante, muito estratégico, mas ele é um jogo meio feinho. Vamos continuar, gente. O próximo aqui é o Smartphone Inc. Esse jogo é um jogo que tem uma temática que eu acho bastante interessante, que cada jogador é dono de uma empresa de telefonia e está tentando construir uma rede ali de internet 4G de telefonia para poder...
para poder ser a melhor companhia de telefônica, né? Só que o problema desse jogo para mim é que dizem que ele não é tão bom jogando de 2, ele é melhor jogando de 5 pessoas. E isso fez com que acabou que eu não pus ele na mesa ainda, sabe? Porque eu jogo mais jogos de 2, é mais raro eu jogar jogos de 5 pessoas. Mas eu preciso dar um jeito de pôr, nem que eu ponha de 2 para aprender e depois chame mais gente, mas eu preciso jogar esse jogo para aprender, gente. Vamos lá, faltam mais 2 aqui, gente. Essa lista, ela tá sendo assim, quase que uma reflexão espiritual, assim, porque eu tô olhando para essa lista e tô relembrando esses jogos quando eu fui comprando, a empolgação que eu tava, e como que a empolgação do hype de ficar comprando novos jogos acaba te atrapalhando de aproveitar as coisas que você tem, né, gente? Impressionante isso. Essa lista que eu falei só tem jogão. Se você parar pra pensar, só tem jogo legal, jogo bom. E eu não joguei nenhum deles, porque eu fui priorizando outras coisas, outros jogos que foram chegando, assim. Mas agora vamos mudar isso, gente. Ó, o outro jogo aqui da lista é o The Magnificent, que é um jogo onde eu acho que as pessoas são ali mágicos, ilusionistas, estão tipo num circo. Não sei, é uma coisa meio dark, assim, um jogo meio diferente, meio sombrio. Eu tenho até a capa, a versão alemã dele, que é uma capa mais diferentona, assim, sabe? Mas, não sei, me traz uma certa inquietação a arte do jogo. E mesmo assim, eu já olhei um pouquinho por dentro. O tabuleiro ele é bem escuro e tal, mas dizem que é um jogo muito bom no sentido assim, de estratégia, sabe? De você gerenciar bem os recursos que você tem e tal. Não sei falar muito sobre ele, tá? Tô falando umas coisas meio genéricas que eu ouvi falar, mas nunca olhei em detalhes. Porém, dizem que é um jogo bacanão, assim, dizem que é um jogo muito bom. E o último da lista de hoje é o Quacks of Quedlinburg, que é um jogo assim, que é um jogo de push your luck, um jogo de tentar a sua sorte ali, né? Que não é uma mecânica que eu tenho muito, que eu jogue muito ou que eu goste muito. Mas esse é o melhor de todos, pelo que dizem, é o mais famoso, assim, né? De todos os jogos desse estilo, dessa mecânica, esse arrebatou, conquistou o mundo inteiro. E esse eu também já li as regras, é mais um que eu já li as regras, gente, e já tentei pôr na mesa e não deu certo. Mas nesse, basicamente, você está fazendo uma poção ali. Você vai tirando ingredientes de um saco e vai colocando na sua poção. Só que existe um ingrediente que eu acho que é o branco, que se você chegar num número específico dele, a sua poção estoura. Você não consegue fazer o que você queria, e você ganha uns benefícios e tal, mas você não consegue fazer o que você queria. E o jogo ele tem toda essa tensão do tipo assim, será que eu ponho mais um? Se eu colocar mais um, eu vou conseguir fazer aqui uma poção que vai me dar muito ponto e tal, mas eu tenho o risco de estourar, e aí você fica naquela assim, né, de tentar buscar, de tentar sua sorte para ver se você consegue ou não fazer os seus objetivos. Não tenho certeza se é um jogo que eu vou gostar muito, pra ser bem sincero. Como eu falei, a gente não costuma jogar jogo muito assim de push your luck, mas já comprei, não sei porquê, está na coleção e eu vou ter que jogar antes de saber se eu gosto ou se eu não gosto. Então é isso, gente. Ó, eu já falei assim, 10 joguinhos que vocês viram assim. A minha pilha da vergonha, ela é bonita, hein? Ela tem uns jogos bem legais. Eu acho que vai dar pra trabalhar uns conteúdos bem bacanas ao longo do ano. E o mais importante, me divertir bastante jogando todos esses jogos, tá bom? Eu vou voltar com mais 2 vídeos falando sobre mais 20 jogos, gente, que estão aqui só esperando para ser jogados, tá bom? Então, vocês acompanhem e vão me falando o que vocês estão achando, se vocês estão interessados ou não nesses jogos, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.